Nessa segunda parte do estudo, vamos então verificar, de forma resumida, a característica de cada evangelho e como isso vai ajudar a entender as diferenças que nós encontramos em cada evangelho acerca de um mesmo episódio. Então, começando com o evangelho segundo Marcos. É o evangelho da simplicidade. É um evangelho tão simples que ele é escrito num grego bem rústico. Alguns estudiosos já compararam, parece um estudante escrevendo em grego. Então, é um evangelho bem simples. Então, até que para quem estuda grego, sempre se começa pelo evangelho de Marcos. Dirigido a todos os gentios, embora exista uma tradição que teria sido escrito especialmente para os romanos, mas, na verdade, ele é escrito a todos os gentios, cujo objetivo é mostrar a irrupção do reino de Deus, como está lá em 1,15, que nós lemos anteriormente. É um evangelho dinâmico. Tem uma passagem que fala dele entrando em Jericó, que é até interessante. E tendo Jesus entrado em Jericó e tendo saído, mal entrou, já saiu. Então, é um evangelho dinâmico. Toda hora aparece a expressão. E logo depois, imediatamente então, é um evangelho bem rápido. E o mais importante, apresenta Jesus como servo. Então, lá em 10,45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a proposta do Evangelho segundo Marcos. E tem uma outra característica, que segundo alguns é outra evidência de que ele é o Evangelho mais antigo. A abundância de palavras aramaicas. Então, ele sente a necessidade de falar das palavras aramaicas, que ainda estariam em uso na liturgia, e sente a necessidade de explicá-las. Então, lá em 5,41, Talita cumi. É só o Evangelho de Marcos que fala. Significa o quê? Menina, levanta-te. Os outros evangelhos já não sentem mais a necessidade de explicar. E é interessante que Talita quer dizer menina, e muitos tomaram como um nome próprio. Quantas e quantas, meninas recebem o nome de Talita, entendendo como se fosse um nome. E Talita quer dizer menina. Então, Talita cumi, menina, levanta. Tá? O Evangelho de Mateus é o Evangelho do Messias prometido no Antigo Testamento. Por isso abundam as frases. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse. O Evangelho de Marcos cita também o Antigo Testamento. Só que Mateus tem essa preocupação de citar mais e explicar. Isso foi para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal, ou para se cumprir o que está escrito no Antigo Testamento. Amém? E apresenta Jesus como rei. Então, Jesus, ao invés de Jesus como servo do Evangelho de Marcos, aqui Jesus é o Messias prometido e rei. Essa é a proposta do Evangelho segundo Mateus. E é um evangelho que também mostra a dupla composição da comunidade cristã da época, que nós vemos lá em Atos 6. Parte de origem gentílica e parte de origem judaica. Então, alguns dizem que o Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus. Na verdade, ele foi escrito num contexto de uma comunidade que ainda tem forte influência da cultura judaica. Não é escrito exatamente para os judeus. Outra peculiaridade do Evangelho de Mateus, ele é o único dos evangelhos em que você encontra a palavra igreja. Nos outros 3 evangelhos você não encontra a palavra igreja. Por isso que alguns dizem que é um evangelho eclesiástico, preocupado com um contexto já de igreja. Tá? O evangelho
segundo Lucas. Esse sim foi escrito especialmente para os gregos. Enquanto que o Evangelho de Marcos ele é mais abrangente, dirigido a todos, já o Evangelho de Lucas, esse foi específico para os gregos. Por isso Lucas escreve num grego de alto nível. Por isso que os estudantes de grego deixam Lucas, para o final, porque é o grego mais difícil do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento ele é escrito em grego popular da época, chamado grego koiné. Mas existe o grego clássico, o grego dos filósofos. Lucas é esse que se aproxima um pouquinho desse grego clássico. Como o ideal dos gregos era mostrar Jesus como o homem perfeito, então Lucas ele procura mostrar Jesus como o homem perfeito. Daí a preocupação de Lucas em mostrar Jesus orando, Jesus sofrendo. É o único que narra que Jesus, lá no jardim do Getsemane, estava em tal agonia que ele suou sangue, porque ele quer mostrar Jesus como o homem perfeito, exemplo perfeito para nós. Outra característica, como ele é escrito especificamente para os gregos, ele segue o padrão da historiografia grega e também o padrão que nós encontramos nos livros históricos de Samuel Reis. Tanto é que Lucas explora muito as semelhanças com o ministério de Elias e de Eliseu. Isso é bem interessante, no chamado relato lucano. Vendo então os 3 evangelhos sinóticos, aí nós temos o evangelho de João. O evangelho que, mantendo o padrão dos sinóticos de organização em todo do ministério e obra de Jesus, não possui com estes versículos em comum. Você tem relatos comuns, mas não versículos em comum. Com poucas alusões aos eventos nesses narrados, como nós pudemos comprovar, e ainda assim, nesses poucos narrados, com diferenças marcantes. Não que você encontre diferenças nos sinóticos. A maneira como se relata o batismo em Mateus não é exatamente a mesma de Lucas, mas o Evangelho de João tem diferenças maiores em relação aos outros. E mesmo assim são poucos os relatos comuns. Uma coisa importante, o Evangelho de João tem como premissa básica mostrar que Jesus, ele é Deus, e não somente homem. Os sinóticos focam apenas na humanidade. Existe uma passagem de Mateus que mostra os discípulos se prostrando diante de Jesus. Você pode entender primeiramente como um ato de adoração, mas também pode entender como aquele ato que era feito diante de reis. Então, não necessariamente reconhecendo a divindade de Jesus. De qualquer forma, o que os sinóticos eles querem enfatizar é a humanidade. Isso é um outro fator que unifica os sinóticos. Já o Evangelho de João, ele quer mostrar que Jesus, de fato, é Deus. Diferente dos sinóticos, mostra que Jesus não é apenas um servo, como Marcos, não é somente um rei, como em Mateus, e nem somente um homem perfeito, como Lucas. Detalhe importante, João mostra que Jesus, ele é Deus e homem. Ele foca na divindade, mas ele não esquece, entre aspas, da humanidade de Jesus. Mas ele quer mostrar essa realidade, Jesus como homem e Deus. Ou seja, Jesus, como Deus, nunca deixou de ser homem, como homem nunca deixou de ser Deus.
essa é a premissa básica do Evangelho de João. Até aqui, tudo bem? Amém? Vamos agora fazer uma leitura sinótica. O que é a leitura sinótica? Vamos pegar um mesmo episódio e ver como ele é relatado nos evangelhos. Eu escolhi, como eu disse anteriormente, um episódio que consta nos 4 evangelhos, que é a prisão de Jesus no jardim do Getsêmani. E vamos começar pelo evangelho de Marcos, como Marcos relata. Então está lá em Marcos 14, do versículo 43 ao 52. E logo falava ele ainda, ou seja, Jesus, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba, ou multidão, com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. O que eu estou deixando em amarelo é o que é exclusivo desse evangelho, que não vai aparecer ou vai ser modificado nos outros evangelhos. Tá? Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, ou seja, dos que estavam presentes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Para que se cumpram as Escrituras, ele não cita a passagem do Antigo Testamento. Então, deixando, todos fugiram. Aí um relato bem interessante que só Marcos possui, é exclusivo de Marcos. Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Vamos falar um pouquinho agora do que nós encontramos aqui. Quais são os personagens? Judas, junto com uma turba munida de espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos. Uma multidão a mando desses principais sacerdotes, escribas e anciãos. Ou seja, esses sacerdotes, escribas e anciãos não estão diretamente presentes na narrativa. Guardem isso. Existe uma multidão como que enviada por eles. Jesus é um dos circunstantes, um dos presentes. Ou seja, alguém que está presente, mas não especifica. É um dos discípulos? É um dessa multidão? Não especifica. Um dos que estão presentes é mencionado aqui. E é esse que corta a orelha de um servo do sumo sacerdote. Quem cortou? Não diz. E apenas diz que um servo do sumo sacerdote teve a orelha cortada. Não se menciona nomes. E o relato diz que todos fogem. Todos.
Mas notem que não especifica discípulos, não se fala de discípulos. Embora possa parecer, pelo contexto anterior, que discípulos estejam presentes, aqui no relato não foca nos discípulos. Ele diz que todos fugiram. Isso é uma questão importante para o Evangelho de Marcos. Ele diz que todos, independente de serem discípulos ou não, são responsáveis por prestar atenção na mensagem de Jesus, aceitá-la, e no momento crucial, todos fogem, independente se são discípulos ou não. Incluindo um jovem que foge nu. Quanto e quanto já se escreveu sobre esse jovem, só num lençol? Algumas fontes antigas diriam que seria o próprio Marcos, e que é por isso que esse jovem aparece apenas aqui no Evangelho de Marcos. Mais importante que dizer se é Marcos ou não, é o simbolismo dele. Ele é um jovem, envolvido apenas num lençol, e ele está presente na cena. Tentam também agarrá-lo, mas ele foge e deixa o lençol, ele foge nu. O que ele representa? Jovem representa como que o novo convertido, aquele que está começando a caminhada cristã. Que por isso ele só está envolvido, espiritualmente falando, só está envolvido com um lençol. E ele fica muito mais suscetível a se espantar, a se atemorizar e foge. Ora, se os outros fugiram, quanto mais esse. Essa é a mensagem do Evangelho de Marcos. Ele tem essa preocupação. Amém? Até aqui? Então, guarde essa questão de que quem cortou, para Marcos, quem cortou a orelha foi um circunstante, um presente. Não especifica se é discípulo ou se foi um daqueles que acompanharam a turba. Amém? Ele também frisa escribas. Marcos tem também essa preocupação de falar dos escribas. Tá? Vamos agora para o relato de Mateus. Vamos agora ao relato de Mateus. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Está vendo que está bem idêntico até agora? Mas saíram os escribas. Tá? Não se menciona mais escribas. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal. Tem uma diferença aqui. Olha a diferença sutil. Lá era senha, aqui é sinal. Aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: salve, mestre. Salve é uma típica saudação usada na época, no contexto da cultura greco-romana. Fala de intimidade. Mateus salienta isso. Salve, mestre, o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? A saudação salve corresponde a essa pergunta de Jesus. Amigo, para que vieste? Chama Judas de amigo. Isso não estava no Evangelho de Marcos. Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, agora está especificando, não é apenas um circunstante como em Marcos.
Agora está especificando, é um dos que estavam com Jesus. Estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Agora vem um longo discurso de Jesus, que é exclusivo de Mateus, que não está lá em Marcos. Então Jesus lhe disse, ou seja, falou a um dos que estavam com Jesus: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento, disse Jesus às multidões. Agora está voltando, ao material comum com Marcos. Naquele momento, disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinando, e não me prendestes. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então, os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Vamos analisar o que é aqui exclusivo de Mateus? Personagens. Continuam Judas, continua a turba, e junto dele, continua a turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e anciãos. Saem os escribas. Não se fala mais de escribas. Por quê? Mateus tem em alta estima os escribas. Então, por isso que saem os escribas. Ou seja, entre aspas, está livrando a cara dos escribas. Um dos que estavam com Jesus, e não apenas um dos circunstantes. Então, veja como agora está especificando. É um dos que estavam com Jesus que fere o servo do sumo sacerdote. Os discípulos, finalmente, são mencionados na narrativa, porque eles praticamente não aparecem em Marcos. E somente eles fogem. Marcos ele fez questão de dizer, todos fugiram. Aqui está dizendo, os discípulos fugiram. Enquanto que Marcos concede uma responsabilidade coletiva, aqui Mateus está chamando a responsabilidade especialmente dos discípulos, daqueles que estão com Jesus. Tá? Mateus acrescenta um discurso a Judas, chamando-o de amigo. Então, Judas representa aqueles que, por algum motivo, traem Jesus, mas que precisa ser chamado de volta. Então, chama de amigo. Marcos já não teve essa preocupação. E apresenta um longo discurso pacifista ao agressor. O agressor não é identificado por nome ainda, mas Jesus faz um longo discurso. Guarda a tua espada, aqueles que vivem pela espada, morrem pela espada. Por que Mateus tem essa preocupação de acrescentar esse discurso? Lembrem, Mateus é um evangelho que fala de uma parte que é de origem gentílica e uma parte que é de origem judaica. E muitos acreditavam num Messias guerreiro, naquele Messias que viria montado num cavalo. Então tem essa preocupação de tirar essa preocupação guerreira. O meu reino não é deste mundo. Então, muitos queriam pegar em armas para que o reino de Deus chegasse logo. Então faz questão de dizer, não é através de arma, não é através da violência, como alguns estão pensando. Dizem alguns que o Evangelho de Mateus já teria sido escrito
pouco depois da revolta judaica. Então, daí essa preocupação. Tá? E, lógico, no versículo 56, ele acrescenta a sua típica fórmula. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Que é uma fórmula típica. É diferente. Marcos usou uma forma bem simples. Aqui não, é a fórmula expandida, típica de Mateus. Tanto é que ele repete. Ele já tinha colocado a declaração como está em Marcos, e agora repete conforme a sua maneira. Né? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. A preocupação de Mateus com o cumprimento do Antigo Testamento fez com que ele mudasse a senha de Judas em Marcos para o sinal, porque a palavra sinal fala de caráter profético. Então vejam, olha a sutileza, mudou uma palavrinha, isso não é por acaso, tem um motivo de ser. É porque Mateus tem essa preocupação de cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Então, muda a palavra senha, que é uma palavra comum, tá? É a senha aqui para vocês identificarem quem é o que precisam prender, como está lá em Marcos, e passa a ser um sinal. Sinal aqui no sentido profético. Amém? Então, os irmãos estão percebendo, as mudanças não são aleatórias. Ah, eu quis mudar porque achei mais bonito. Não, tem toda uma razão de ser. Vamos ver agora o relato de Lucas, lá em Lucas 22, do 47 e 53. Falava ele ainda quando chegou uma multidão. E um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Aonde eu coloquei asterisco é onde ele tirou, né, o que se encontrava em Mateus e Marcos. Ele resolveu simplificar. Mas agora ele acrescenta um material próprio. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o filho do homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Isso é exclusivo de Lucas. Jesus pergunta: com um beijo traz o filho do homem? E a isso se segue a pergunta dos que estavam ao redor dele: feriremos a espada? Ou seja, a pergunta dos que estão juntos a Jesus, se era para ferir a espada, não deixa de ser também uma espécie de traição. É isso que Lucas quer salientar aqui. Um deles fica subentendido que seria um dos que estão com Jesus, da mesma maneira que Mateus também já tinha colocado. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Pela primeira vez agora, especifica, foi a orelha direita. Nem Mateus e nem Marcos tinham essa preocupação de especificar. Agora está especificando. É a orelha direita. Ora agora o 51. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, vamos parar aqui. A tradição diz que Lucas era o quê? Médico. Por conta disso, qual é a preocupação do Evangelho de Lucas? A preocupação de narrar que Jesus se preocupou com esse servo do sumo sacerdote, com a orelha cortada, e o cura, porque a preocupação de um médico é curar. É só Lucas, esse é o motivo. Só Lucas narra isso, por quê? Porque a tradição mostra que Lucas ele era médico. Não somente tradição, como aparece também numa das cartas de Paulo.
essa especificação de que Lucas ele era médico. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo. Isso aqui é uma diferença em relação a Mateus e Marcos. Não é agora uma multidão, uma turba, amando desses. Os próprios, em pessoa, pessoalmente vieram prender Jesus. Então Jesus se dirige a eles, e não à turba, dizendo: saístes com espadas e porretes como para deter um salteador. Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Esse é um acréscimo de Lucas. A visão que ele tem, a preocupação que ele tem com a história, aquela compreensão de que as coisas não acontecem aleatoriamente, mas tem um propósito, a história, faz com que ele acrescente essa observação. Essa é a vossa hora, é o momento de acontecer isso, e o poder das trevas. Ao contrário do que alguém possa pensar, não, agora tudo ficou dominado pelas trevas, é questão do momento, né, do propósito. Precisou acontecer isso agora. Essa preocupação histórica de Lucas. Personagens: Jesus, uma multidão e os principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos, pessoalmente agora. Eles estavam apenas representados em Mateus e Marcos, pela multidão. Agora, tem a multidão, mas junto, eles estão agora pessoalmente, os principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos. Lucas tem uma preocupação muito grande, né? Jerusalém, e aí por isso ele menciona os capitães do templo, que os outros não narram. Continua Judas e os que estão ao redor dele, mas não são chamados de discípulos. Fica subentendido apenas. Jesus faz também um discurso a Judas, mas de teor diferente. Ele tem um discurso como foi encontrado em Mateus, mas um pouquinho diferente, salientando que o Filho do Homem, que é uma preocupação de Lucas. Se em Mateus Jesus faz um discurso ao agressor, em Lucas, os potenciais agressores perguntam: feriremos a espada? Isso é típico de Lucas. Jesus não faz discurso ao agressor, mas ele diz: basta, e ele age. Ele restaura a orelha direita. Então, isso aí é exclusivo de Lucas, essa restauração, essa cura. Então, notem, eu quero pregar que Jesus curou a orelha. Então, você tem que ir em Lucas. Você não vai encontrar isso em Mateus e Marcos. Tá? Um outro detalhe bem interessante: ao invés de se dirigir às multidões, como em Marcos e Mateus, Jesus faz um discurso apenas aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo. Ou seja, de quem é a responsabilidade pela prisão de Jesus? Daqueles que têm a responsabilidade de ensinar o povo. Então, Lucas, ele especifica de quem é a responsabilidade específica. Como os gregos tinham essa preocupação com o ensinamento, aqueles que ensinam o povo, Lucas diz: a responsabilidade maior é de quem tem a incumbência de ensinar o povo. Se o povo erra, é porque não foi ensinado adequadamente. Essa é a visão de Lucas, que é uma visão bem grega. Tá? Até aqui, ok? Agora vamos ver
quão diferente é a narrativa de João. Que a gente sempre fala, João é bem diferente, mas vamos mostrar na prática agora como são essas diferenças. Ou seja, essa minha proposta de colocar em amarelo, né, as diferenças, vocês vão ver que tem muita coisa em amarelo agora. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Veja como João está potencializando a culpa de Judas. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos e, consequentemente, estivera muitas vezes com Judas. Aí continua. Tendo, pois, Jesus recebido a escolta e dos principais sacerdotes, dos fariseus, agora acrescenta os fariseus. Essa é uma preocupação de João, falar dos fariseus. Alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Está dando para perceber como o relato é mais, digamos assim, dramático? Ele recebeu uma escolta. Guardas. Não é apenas uma multidão, entre aspas, desorganizada, com porretes, né? Não. É agora uma coisa bem específica. Ele está recebendo uma escolta armada, guardas, com lanternas, tochas, além das armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, está vendo aqui, a ênfase de Jesus como Deus? Isso não é relatado lá nos sinóticos. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? A iniciativa nos sinóticos tinha sido de Judas, e depois, imediatamente, já lançam mão de Jesus. Quem toma a iniciativa aqui para se apresentar? O próprio Jesus. Olha a diferença. A quem buscais? Responderam-lhe. Volta só um pouquinho. Mas, tá. Acabou avançando demais. Então, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu, ou eu sou. Isso aqui é uma expressão típica de João para mostrar a divindade de Jesus, porque eu sou remete lá em Êxodo: diga ao povo, eu sou o que sou. Tanto é, o que acontece? Ora, Jesus, o traidor, também estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Por que eles caíram por terra? Quem consegue permanecer diante do próprio Deus? Essa é a mensagem aqui. Sou eu, é declaração de divindade. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. O eu sou também é Jesus o Nazareno. Olha essa preocupação de João. Jesus não é apenas Deus, Jesus não é apenas homem, ele é plenamente Deus e plenamente homem. O mesmo eu sou também é Jesus o Nazareno. Por que a preocupação de acrescentar Nazareno? Para mostrar que ele é de fato também humano. O fato de ele ser Deus não diminuiu, digamos assim, a humanidade dele. Então,
lhes disse Jesus: já vos declarei por 2 vezes, essa questão do testemunho duplo, né, da importância. Já vos declarei que eu sou, ou sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Isso ele falou no capítulo 17. Na chamada oração sacerdotal de Jesus, ele pediu que eu não perca nenhum dos que me deste. Então, Simão Pedro, agora sim nós temos o nome de quem sacou a espada. Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Novamente, direita, como está em Lucas. E o nome do servo era Malco. Agora sim aparecem os nomes, somente agora. Nenhum dos sinóticos havia especificado o nome. Agora nós temos o nome de todos: Simão Pedro e Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Lembrem que em Mateus havia um longo discurso para não usar a espada. Aqui, a declaração de João é diferente. Se você usa da espada, você vai estar impedindo que eu realize a missão que o Pai me confiou. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. Vamos lá aos personagens. Como nos sinóticos, nós temos Jesus, Judas, só que ele está com uma escolta à sua disposição. Uma outra preocupação do Evangelho de João: o embate, né, com o reino das trevas, né, eles têm uma escolta, eles estão pesadamente armados contra o reino de Deus. Então, Judas, ele tem à sua disposição uma escolta. Não é uma turba desorganizada, como dava a entender nos evangelhos sinóticos. E alguns, até que inclui alguns guardas dos principais sacerdotes e dos fariseus. Ele inclui os fariseus porque João enfatiza essa questão dos fariseus, né? Tanto ou até mais do que Mateus. Porque Mateus ainda tem, digamos assim, um certo respeito pelos fariseus. Aqui, João, ele é muito mais contundente acerca da culpa dos fariseus, daqueles que estavam imbuídos, né, de ensinar, mas incitam o povo a não seguir Jesus. No episódio da orelha cortada, finalmente temos nomes. Pedro é o agressor e Malco o servo do sumo sacerdote. O que João quer dizer? Existem nomes. Alguém fez isso. Não, existe. Quem foi? Alguém foi o responsável. Tem um nome. Notem que, ao invés de reaproveitar o material dos sinóticos, João dá outro significado. Perceberam? Ele pegou o relato da prisão de Jesus e, entre aspas, virou de cabeça para baixo, mudou totalmente, deu um outro enfoque, dando um outro significado. Dentro de sua proposta, isso é o mais importante, dentro de sua proposta, importante é mostrar que Jesus, enquanto Deus, não pode ser subjugado, a não ser por estrita permissão sua. É Ele que toma a iniciativa. Ele coloca os discípulos de lado, ó, sou eu. A quem vocês estão procurando? Sou eu. Ele toma a iniciativa. Por quê? Ele, enquanto Deus, tudo acontece, inclusive com ele, segundo a sua própria permissão. Isso explicaria
a menção exclusiva, né, de João ao Vale do Cedron. É só João que fala do Vale de Cedron, que no Antigo Testamento é ligado ao perigo de morte. Quando Davi precisou fugir da perseguição, né, da traição do seu próprio filho Absalão, então isso, sutilmente, a traição de Judas a Jesus é comparada à traição de Absalão com seu próprio pai Davi. E Davi precisou fugir, primeiramente, para o Vale de Cedron. Lá em 1 Reis 2, também fala de alguém que estava correndo perigo, a sua vida estava em risco, né, e ele foge para o Vale de Cedron. Então, primeiro, o Vale de Cedron está ligado ao perigo de morte. Jesus, enquanto homem, estava correndo esse risco. Mas também, através da morte de Jesus, haveria o que? A destruição do pecado. O Vale de Cedron, lá em 1 Reis 15, ele está também relacionado à destruição do pecado, porque ali eles destruíram objetos de idolatria. Então, olha como a simples menção de Cedron já tem uma mensagem. Só para dar um exemplo aqui, mais tarde, no relato da ressurreição, aquela famosa passagem que Maria Madalena, né, pensa que é o hortelão, faz que som. Então, no relato da ressurreição de Jesus, como está em João, mostra o quê? Que aonde Jesus foi sepultado havia um jardim. É só João que menciona isso. Por quê? Jardim lembra do jardim do Éden. Jesus, ele recriando. Somos novas criaturas. Tá? Isso pela simples menção do jardim. Como aqui, a simples menção do Cedron está salientando isso também. Tá? Mesmo no episódio da orelha, João mostra que Jesus, sendo Deus, também é humano e se preocupa com os homens. Por isso ele se importa com os conflitos espirituais de pessoas que têm nomes. Senhor Jesus, sou eu, fulano de tal, que estou passando por isso e isso. Isso fala da preocupação de Jesus. Jesus, ele é homem, mas não está Jesus, ele é Deus, mas ele não está distante dos homens. Amém?